Questão 19. Enunciado de inferência. Depreende-se, infere-se, conclui-se, permite. Lembra? Depreende-se dos sentidos do texto. Agora, aquele mesmo texto, lembra o texto dos carrinhos lá, dos barquinhos? Então, agora, você vai ver o Sebrasp. Lembra aquela questão de compreensão textual do Sebrasp, desse texto que nós fizemos hoje? Que era aquele texto que era segundo texto. E aí era para achar, segundo texto, a plateia ficou impressionada com os barquinhos porque eles obedeciam a comando de voz, lembra? Eles andavam sob o controle de voz. E lembra que foi uma questão difícil porque não estava expresso ali, mas estava depois, né? O que vem depois salva, lembra? Pois é. Desse mesmo texto agora, nós vamos resolver uma questão de interpretação. Depreende-se dos sentidos do texto que Tesla já havia feito a primeira transmissão transatlântica via ondas de rádio em 1897. Ou seja, um ano antes de sua apresentação no Madison Square Garden. Então, vou buscar a pista. Se a banca diz que é inferência, eu vou buscar a pista. Como é que eu faço isso, Dri? Primeiro você tem que achar as informações lá. Onde é que se fala em transmissão via ondas de rádio e onde é que se fala de apresentação no Madison Square Garden? Vamos ver onde é que ele falava disso? Cadê? Ó. Lembra Tesla? Ó. Nikola Tesla impressionou quem assistiu a sua apresentação. Achei a apresentação. Achei. Aí você vai achando as coisas lá, ó. Achei a apresentação. É um trabalho de investigação. Achei a apresentação. Achei a apresentação de Tesla. É a apresentação dele, achei. Ó. Tesla. Quem assistiu a sua apresentação no Madison Square Garden, achei. Pronto. Agora eu tenho que achar a parte em que ele, Tesla, já havia feito a primeira transmissão via ondas de rádio, em 1897. Achei o ano 1897. Achei 1897, ó, porque isso aqui foi em 1898. Ó, achei 1897. Tudo bem? Tá, achei. Realmente, ó, em 1898 foi a apresentação. Sebrasp é banca de setas. Ó, 1897, manda a seta para onde? Sempre setas, não esqueça. Ó, 1898 é a referência para a apresentação. 1897 é referência para a transmissão transatlântica via ondas de rádio de Tesla. Vem. Hoje, claro, ninguém cairia no truque do barquinho, mas naquela época, quase ninguém conhecia as propriedades da radiotransmissão. A primeira transmissão transatlântica feita pelo italiano havia acontecido apenas um ano antes, em 1897. Tesla, assim como Marconi, foi um dos precursores desse campo de estudo. Tri, não estou entendendo por que a banca formulou essa questão. Ué, tá vendo o Tesla, assim como Marconi? Foi um dos precursores. Então, ele iguala Tesla a Marconi. O texto iguala, dizendo que os dois foram, ó, ele, como Marconi, ou seja, os dois foram precursores desse campo de estudo. Que campo de estudo? Esse campo de estudo aqui, radiotransmissão. Tá. Então, o texto diz que eles foram dois precursores, porque Tesla, assim como Marconi foi, se Marconi foi, Tesla também foi. Por isso que a banca formulou essa questão. Aí ela pergunta se Tesla já havia feito a primeira transmissão
via ondas de rádio em 1897. Só que, veja, a primeira manda seta para o italiano. A gente sabe que Tesla fez transmissão antes, porque a apresentação foi em 1898. Presta atenção. Em 1897, foi a primeira, foi com Marconi. Então, a gente deduz que Tesla fez também transmissão via radiotransmissão, né, em 1897. Mas dizer que a primeira foi dele, não. A primeira, ele foi precursor. O que é ser precursor? Ele foi um dos primeiros. Mas a primeira manda seta. Setas, o que vem depois salva. Setas. Ó, a primeira manda seta para o italiano. E a alternativa diz que manda seta para Tesla. Item errado. Não é porque ele foi precursor que ele fez a primeira. Questão 20. Vem. Entende-se da leitura do texto. Quando a banca diz entende-se da leitura, é como se ela dissesse, depois de ler o texto, o que a gente pode deduzir? Sabe? É como se dissesse assim, e aí? E aí? O que a gente entende desse texto aí? O que a gente pode interpretar a partir da leitura? Que o sistema inteligente ao qual Tesla se referiu, então o primeiro passo é achar as coisas no texto. Ó, vou lá. Sistema inteligente ao qual Tesla se referiu durante sua apresentação na feira. Então, eu vou fazer meu trabalho investigativo, vou achar aí um pedacinho de cada pedacinho dessa assertiva aí, cada pedacinho lá no texto, tá bom? Então, onde é que ele fala de sistema, onde é que ele se referiu a sistema inteligente na apresentação da feira? Onde é que ele falou isso? Onde é que ele falou isso? Tá aqui, segundo parágrafo. Pronto, achei. Realmente foi na apresentação da feira. Tô achando as coisas, ó. Achei. Tá, agora eu vou achar o final. Posso deduzir que era o sistema de controle remoto via ondas de rádio? E aí? Porque ele falou aqui sistema inteligente. Como é que eu vou saber que é? Cadê a pista para ele? Ele está dizendo que esse sistema inteligente, ele falou, com um sistema inteligente. Vou repetir. Olha o que ele diz. A plateia, boquiaberta, logo indagou sobre o feito. Tesla disse que havia equipado o barco com um sistema inteligente, capaz de responder inclusive a comandos de direção. Então, peraí. Tesla disse que equipou o barco com um sistema inteligente. Mas aí ele não está dizendo que sistema inteligente é. Eu não posso deduzir do nada. Ele diz que é um sistema inteligente. E a assertiva diz, ó, a assertiva diz que esse sistema inteligente era o sistema de controle remoto via ondas de rádio. Só que ele não está dizendo isso aqui. Não aqui. Ele só fala que é um sistema inteligente. O que vem depois salva, o que vem depois salva. Continue lendo. Isso é bem Sebrasp. Quando a gente chega, ó, aqui. Continue aqui comigo, ó. Terceiro parágrafo. Tá vendo aquela parte que fala cortesia de sua invenção? Então, quando ele falou um sistema inteligente aqui, a gente não sabia ainda que sistema era esse. As pessoas então gritaram para que a miniatura navegasse para a frente, para o lado e para trás. E o barquinho obedeceu como se estivesse ouvindo as ordens. Mentira! Tesla estava comandando tudo à distância. Está retomando o quê? O sistema inteligente. Né? Ó, havia equipado o barco com um sistema inteligente. Comandando tudo à distância. Cortesia de sua invenção. Quando ele fala sua invenção, ó, é a invenção dele, sistema inteligente. A invenção está mandando seta lá para o sistema inteligente. E logo depois vem o oposto. O primeiro sistema de controle remoto via ondas de rádio.
Ora, se no parágrafo anterior, quando ele falou em sistema inteligente, ele estava explicando por que ele estava andando, então essa era a invenção dele, o barco estava andando por causa do sistema inteligente. Aí você tinha que continuar lendo, que vem depois salva no Sebrasp. Quando você continua lendo, você percebe que é aqui, na progressividade textual, que ele fala que a invenção dele, que está retomando esse sistema inteligente, que foi o que ele inventou lá, que ele equipou, a invenção dele tem como aposto o primeiro sistema de controle remoto via ondas de rádio. É por isso que a banca pergunta se entende-se da leitura do texto que o sistema inteligente era o sistema de controle. Sim, após a leitura, quando eu vou lendo a progressividade textual, eu posso deduzir que esse sistema inteligente que ele criou aqui, que estava bem vago, é esse sistema aqui, primeiro sistema de controle remoto via ondas de rádio. O item está certo. O que você aprendeu hoje? Você aprendeu que questões de recorrência, que também são chamadas de compreensão textual, são aquelas que buscam a paráfrase do texto. E o que é a paráfrase? A paráfrase é a reescritura do que está escrito, explícito, dito no texto. Lembra? Tá. E qual é o erro da questão de recorrência? Qual é o erro? Quando é que ela vai estar errada? O erro será ou uma extrapolação, quando não está dito, vai além do que diz o texto, ou uma contradição, quando a assertiva inverte o que está no texto. Tá. Enunciados de recorrência são, de acordo com todas as bancas, segundo o texto, ideia presente no texto, ideia ausente no texto, o texto diz, o autor diz. Tudo isso é enunciado de recorrência. Aí, você aprendeu que quando vem assim, é questão de compreensão textual. Por outro lado, você aprendeu que existem as questões de inferência, que são as questões de interpretação textual. Aí, você aprendeu que a interpretação é uma pressuposição. E o que é pressuposição? Pressuposição é uma dedução com base em pistas do texto. Ora, isso significa dizer que a pressuposição não foi dita. É o não dito. É o não dito da vida. Existem os ditos da vida e os não ditos. Então, ela é o não dito. Tá, se não foi dito, minha filha, como é que eu vou saber? Você vai saber pelo mantra. Qual é o mantra? Qual é o erro? Sem pista não é inferência. Toda inferência tem que ter pista.
Adriana, a inferência dá medo, dá. Mas se tiver pista, é inferência. Eu pretendo ir me bronzear no Rio de Janeiro. Pretendo ir me bronzear no Rio de Janeiro, em Copacabana. Beleza. Então, eu posso deduzir que em Copacabana faz sol constantemente? Posso, porque é uma pista. Se eu pretendo, estou fazendo plano de me bronzear lá, doida que eu não sou de ir para um lugar que não tenha essa constância de sol. Se eu pretendo me bronzear, a pessoa que quer se bronzear. É mesmo, Adriana, agora está caindo a ficha. Porque, na boa, a pessoa quer se bronzear. Para pegar um bronze, tem que ter sol. Adriana, minha filha, que eu nem pensei nisso, sabe? Eu esqueci já o que é sol, o que é bronze, entendeu? Pensando bem, faz sentido. Ah, eu quero ficar bronzeada. Tá, então vai para onde? Ah, eu vou para Copacabana. Faz sentido isso? Faz. Por quê? Porque a gente sabe. Copacabana faz sol. Você entende que a inferência dá medo? Putz, demais. Demais. Olha só. Se eu chego para você e falo assim, você fala assim, você elogia, né? Você elogia a minha cadelinha. Você fala assim, ah, a Adriana é tão fofinha. Aí eu digo para você, ela é fofinha porque você não conhece bem. Aí você vai sair dali como? Ah, eu quero uma igual. Só se você for muito devagar na interpretação. Você vai dizer que quer uma igual. Se eu digo para você, ela é fofinha porque você não conhece bem, quando a gente diz que algo é de um jeito porque não conhece bem, isso não é uma inferência. Isso não é uma pista para que eu deduza que... Então, ó. Qual é a pressuposição? A pressuposição é a dedução. Então, eu deduzo que ela é uma furada. Não, é mentira, ela é fofa, tá? Mas tá me enlouquecendo, mas tá tudo bem, a gente tá na chuva, é para se molhar. Então, a dedução é, veja, se ela tá dizendo que é fofinha porque eu não conheço bem, então, se eu tenho essa pista, então eu posso deduzir. Ela disse que não é? Não, ela não disse. Mas ela quis dizer. A inferência não é o que você disse, é o que você quis dizer. Não esqueça isso. Então, a partir de agora, quando você quiser ganhar uma discussão, tá? Só não espalhe por aí, tá? Só para as pessoas do bem. Quando você quiser ganhar uma discussão, você busque trabalhar com aquilo que não foi dito. Não é só com o que foi dito. Porque o que foi dito, se você tiver provas, ótimo. Mas o que não foi dito também auxilia você a mostrar, a tirar as suas conclusões. As conclusões não são tiradas apenas com base no que está explícito. A conclusão é com base no implícito. E o implícito não foi dito, mas tem marcas. Não esqueça as marcas. Marcas, inferência tem marcas. Pistas, tá bom? Isso é vida, tá? Depois, muitos assuntos, muita coisa boa do zero ao topo. Vou me despedir dos alunos do ao vivo.